Eu fiz uma enquete essa semana perguntando se o que você ouviu do seu pai, da sua mãe na infância faz diferença, interfere no seu presente hoje, e 100% das respostas foram sim. Eu acredito que sim, interfere. E várias pessoas mandando mensagem dizendo: Anderson, sim, interfere, eu acredito muito que interfere no meu dia a dia, no presente hoje. Eu, na minha vida como adulto, eu respondo para você: sim, interfere, sim. Tudo que você vivenciou, que você ouviu, que você viu, sentiu, primeira infância, segunda infância, de pessoas que estavam ao seu redor, pai e mãe, de quem você tem maior intimidade, interfere sim no seu presente hoje como adulto. Talvez você não perceba, talvez de forma inconsciente, e você não consegue identificar alguns padrões e não consegue identificar o porquê que você sente algumas sensações, alguns sintomas que vem desenvolvendo na sua vida hoje no presente. Esse paciente que eu atendi essa semana, ele tem um complexo de inferioridade, ele se sente muito obeso, fora do peso, ele se sente gordo. E realmente, ele não é obeso, ele está fora do peso, 3, 4 quilos, mas não pode ser considerado uma pessoa obesa, como ele se sente. Ele se vê uma pessoa totalmente obeso, totalmente fora do peso, que não tem mais volta, que não tem mais jeito, se sente rebaixado, rejeitado e com a baixa autoestima. Isso porque quando ele tinha 6 anos de idade, ele queria ser muito jogador de futebol. E ele pediu para o pai colocar ele numa escolinha de futebol ali do bairro. E o pai relutando, dizendo para ele que ele não nasceu para ser jogador de futebol. Que jogador de futebol não era gordo, ele já tinha um peso, ele já era encorpado, não gordo, já tinha um corpinho. E o pai dele dizia: jogador de futebol não é obeso, você não nasceu para ser jogador de futebol. E depois de um tempo de tanta insistência dele e da mãe, o pai colocou ele na escolinha de futebol e ele começou a jogar. E quando foi ter um campeonato, que ele ia disputar um campeonato, o pai dele foi lá e tirou ele da escolinha. E ele ficou muito triste, muito magoado com isso. E o pai dele disse para ele assim: eu estou fazendo isso pelo seu bem, porque você vai disputar um campeonato, as pessoas vão rir de você, você vai passar vergonha perante a todo mundo porque você é gordo. E isso impactou forte na vida dele, foi como forte impacto emocional, causando todos esses sintomas que ele vem sentindo hoje. Sintomas de ansiedade, hoje sentimentos e sensações que ele sentiu lá na infância. Sempre quando ele vai fazer alguma coisa, ele se sente incapaz. Ele se acha gordo, não consegue se amar, olha para o espelho, não consegue gostar de si, gostar do seu corpo, não consegue ter motivação para ir buscar uma academia, mudar de alimentação, porque ele já está num processo de vitimização. Por quê? Porque lá atrás, na sua primeira e segunda infância, quem deveria amá-lo, dar apoio, dar suporte para ele, fez ao contrário. Julgou, apontou, disse para ele que ele era gordo, que ele iria passar vergonha. E a pessoa que era o seu herói, a pessoa que ele mais amava, disse para ele que ele era incapaz de jogar futebol. E hoje, como adulto, ele se sente feio, gordo, incapaz de fazer alguma coisa e está num estado de depressão, com crises de ansiedade. Por isso que eu estou gravando esse vídeo explicando para você, aquele que deveria apoiar, dar o suporte, dizer que ele consegue, que ele é capaz, fez ao contrário. Não foi o pai que amou, foi o pai que julgou, foi o pai que apontou. E hoje ele colhe tudo isso que ele vivenciou na sua primeira infância. Grande abraço para você, valeu!